Olá, aluno do sexto ano, aqui é a professora Moísa e hoje iniciamos a semana 1 do Plano de Estudo Tutorado, volume 5. Você irá colocar a data de realização das atividades e também destacar os conteúdos relacionados, que são leitura de comentários, crônicas, artigos de opinião, charges, propagandas, discurso persuasivo e metáforas. Atividade 1. Veja as informações abaixo sobre alguns gêneros textuais. Nós vamos lembrar que nós temos os tipos textuais e a narrativa está presente. A partir da narrativa, nós temos os gêneros textuais, em que a charge, o cartoon e a tirinha está presente. Então, a partir dessas ideias, nós vamos ler os conceitos. Marque as partes mais importantes. Charge. A charge faz uma sátira, quer dizer, uma crítica sarcástica de situações específicas situadas no tempo e no espaço. As personagens das charges costumam ser personalidades públicas, como um político ou artista, por exemplo. O cartoon. O cartoon é um tipo de texto humorístico que se caracteriza como uma espécie de anedota gráfica sobre o comportamento humano. No geral, o cartoon aborda situações que poderiam ocorrer em qualquer tempo ou lugar, satirizando os costumes humanos, sem fazer referência a uma personalidade em específico. Tirinha. É uma sequência de quadrinhos que geralmente faz uma crítica aos valores sociais. Esse tipo de texto humorístico é publicado com regularidade. Pode-se dizer que são como as histórias em quadrinhos, porém bem mais curtas. As tirinhas podem estar contidas em jornais, revistas e em sites da internet. Para exemplificar, nós temos aqui a charge. Quarentena. Tô aqui pensando, malandro mesmo foi o Ronaldinho Gaúcho, que entrou em isolamento antes de começar esse negócio de quarentena. Então, nós vamos observar que nós temos a linguagem verbal, que é a parte escrita, e a linguagem não verbal, que é a imagem. Nós vamos entender que utiliza de uma personalidade pública, que é o Ronaldinho, e nós vamos lembrar que situa-se aí um tempo, que é a quarentena, e dentro do espaço que seria Brasil, né? Tá fazendo uma crítica em relação à questão do Brasil de uma forma geral. O cartoon. Me deem o nome de um bicho bem conhecido, que comece com a letra A. Aedes aegypti. Então, nesse caso, nós temos um cartoon porque fala-se aí de um comportamento humano. Quer dizer, esse assunto ele pode ser discutido em qualquer tempo, quer dizer, em qualquer data, em qualquer lugar, seja no Brasil ou em outro país. Porque as pessoas elas estão aí ligadas nessas questões aí de saúde. Tirinha. Acabaram de ouvir o panorama mundial. Mafalda, você pegou os meus cremes? Só os de beleza. Você vai lembrar que com certeza na prova de geografia ou de português a Mafalda estava presente, não é mesmo? Então a tirinha tem essa característica de utilizar tanto a linguagem verbal como a linguagem não verbal a partir de uma sequência aí de quadros, né? E tem essa semelhança com a história em quadrinho como foi se falando, tá ok? E também faz aí uma crítica aos valores sociais. Voltando aqui no material, agora leia os textos abaixo e identifique o gênero de cada um deles a partir da explicação. Então, nós temos o texto 1. Veja como a lua está bonita. Veja como ela fica maior. Lene, isso não é a lua. Texto 2. Cara, que doido! Ela imprime enquanto você digita. Nós temos aqui a máquina de escrever. O texto 3. Casa comigo? Nós temos o álcool em gel. Texto 4. Quarentena. Aonde vocês vão tão chiques? Comprar pão. Texto 5. Filho, o que caiu na prova? Minhas lágrimas, quando vi que não sabia de nada. Quais os gêneros dos textos lidos? Então você vai colocar aí se o texto 1 é uma charge, se é um cartoon, se é uma tirinha, e assim também você vai fazer com os outros textos. Letra B.
Qual é o assunto tratado em cada texto? Com as suas palavras, você vai expor aí o seu pensamento sobre cada texto, destacando aí uma palavra que seja mais importante, explicando aí dentro daquela ideia a qual você pensou quando nós fizemos a leitura. Atividade 2. Você sabe o que é persuasão? Leia a informação abaixo com atenção. Persuasão. Persuasão é uma estratégia de comunicação que utiliza recursos emocionais ou simbólicos para induzir alguém a aceitar uma ideia, uma atitude ou realizar uma ação. Os recursos persuasivos podem ser. Então você vai prestar bastante atenção porque é isso que você vai utilizar para responder as questões que vão vir na sequência. O emprego de comparações, que também aí é conhecido como analogias, o exagero e também a suavização. O uso do modo imperativo nos verbos, que é aquele verbo que você utiliza quando você quer dar uma ordem, sugerir algo. Então, quando o professor fala, preste atenção, ele está aí ordenando, sugerindo, né? Ou, por exemplo, não pise na grama. Pise, quer dizer, está falando para você fazer uma ação de não pisar. Emprego, né, de linguagem próxima ao público-alvo e o uso de trocadilhos e jogos, né, os jogos de palavras, quer dizer, utiliza a palavra para aproximar o leitor, para chamar atenção. Então, nós vamos ver aqui a partir dos exemplos aqui expostos. Leia o texto abaixo e responda as questões. Gripe é doença séria. Vacine-se de 10 de abril a 31 de maio. Então, nós temos aqui tanto a linguagem verbal, que é a parte escrita, quanto a linguagem não verbal, que aí são as imagens. Número 1. Qual o assunto tratado nesse texto? Qual é a importância desse assunto para o leitor? É muito fácil e fica aí a dica de você olhar no disponível. Olha aqui para você ver, olha, governo lança campanha, nanana, e aí nessa leitura você vai aí respondendo. Coloque, né, a sua resposta de forma completa. Número 2, qual recurso persuasivo foi utilizado nesse texto? Você vai pensar aí. Utilizou alguma comparação, utilizou o verbo no modo imperativo, houve aí uma linguagem mais próxima do público-alvo, ou o uso de trocadilho e jogos de palavras aí nesse caso. Preste atenção. Número 3. Qual termo marca esse recurso? Então, quer dizer, tem uma palavra que justifica aí a questão número 2. E é isso que você vai fazer, você vai colocar aqui. Coloque entre aspas. Número 4. O folheto, panfleto, é um gênero textual que apresenta informações sobre produtos ou serviços, com o objetivo de incentivar o leitor a adquirir esses produtos ou serviços ou a mudar de comportamento. O texto acima se encaixa nessa definição? Com certeza sim, né? E aí você vai colocar ainda o que está sendo incentivado. É uma resposta bem parecida com a 1, tá? Então, você vai voltar aí na 1 e vai responder a questão número 4. Número 5. Nesse texto, há uma imagem. Se o panfleto apresentasse somente o texto gripe é doença séria, vacine-se, ele não teria o mesmo impacto no leitor. Por que a imagem é importante? Você vai observar aqui que nós temos faixa etária diferentes, quer dizer, idades aí diferentes. Nós temos também aí um público feminino, masculino e também temos a questão da cor da pele. Então, você pode também perceber essas ideias e colocar aí na sua resposta. Atividade 3. Leia os textos abaixo e responda as questões. Texto 1. Ruffles. Clock-Ranch, né? Não sei se pronuncia aí, quanto o nome. Então, você vai aí fazer a leitura e vai pensar qual recurso persuasivo foi utilizado nesse texto. Aí você vai voltar nessas ideias que eu falei inicialmente, né? Alguma comparação, usou o verbo no imperativo, houve uma linguagem mais próxima do leitor, o uso aí de trocadilhos. Você vai aí escolher, pode escolher até dois
dois termos aí para você colocar, tá? Se você achar aí pertinente. Depois você, na número 2, você vai colocar qual termo, quer dizer, qual palavra marca esse recurso, tá ok? Agora, se for uma imagem, você pode descrever, mas acredito que seja uma parte escrita, você não acha? Número 3. Esse texto é parecido com a atividade anterior, mas tem um objetivo diferente, não tem? Qual é o objetivo desse texto? Você também pode fazer a leitura do disponível em, tá? E falar com suas palavras a respeito. Texto 2. Na Hortifruti, eles se uniram em busca da alimentação saudável. Então, aqui, a Hortifruti apresenta Minions. Número 4. Neste outro texto, qual produto está sendo divulgado? Muito fácil, né? O que mais lhe chamou a atenção nesse anúncio? Será que é a comparação com o filme? É a parte aí da linguagem não verbal? Preste atenção. Número 6. A qual filme esse anúncio faz alusão? Quer dizer, faz comparação? Fácil, né? Com certeza você aí já assistiu esse filme. Você também pode procurar na internet, caso não lembre. Número 7. Qual recurso persuasivo foi utilizado? A resposta anterior já vem respondendo essa questão, não é? Faz a comparação com o filme, né? E aí você pode ir colocando aí nas suas questões. Número 8. Qual termo evidencia esse recurso persuasivo? A própria palavra, não é? Que nós estamos falando. Número 9. Qual é o objetivo deste texto? O que o leitor é incentivado a fazer? Então, também você pode recorrer ao disponível em, fazer leitura e responder dentro das suas perspectivas, tá ok? Nós vamos finalizando por aqui. Espero aí que você tenha gostado da nossa videoaula. Uma boa semana e um grande abraço.